Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar muito de paternidade nesses dias. 5 ministérios, paternidade. Vamos falar muito do nosso ministério. Vamos contar muita derrota para você. Amém. Se você veio só para ouvir vitória, eu sei que é a vitória do povo de Deus, mas nós queremos contar as nossas mazelas para você nesses dias, as nossas dores, aonde nós tropeçamos, aonde nós poderíamos ter feito melhor. E nós estamos aqui em Pastores, assim, o choro é livre, tá, irmão? O choro é livre. Então, nesses dias, eu acredito que nós vamos melhorar. A gente está ficando bom, irmão. A gente está ficando parecido com Jesus. A gente não tem o coração dele ainda, mas a cruz nós já temos. O coração dele a gente não alcançou ainda, mas já tem uma cruz já. Nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Esse é o anseio do coração de Deus. É o anseio do coração de Deus. Você viu que Deus preparou uma cafeteria lá embaixo? Você viu? Porque tem um monte de mesinha para a gente chorar assim, entendeu? Conversar. Você sabe que nós estamos num retiro, às vezes não vai dar. Pastor precisava de meia hora, pastor precisava, às vezes não dá, né? Porque é um retiro, mas nós estamos prontos pelo menos para dar uma injeção assim, de tétano, se tiver alguma coisa, né, em cima do laço. A gente sempre dá muita atenção. Nós temos uma casa em Itajaí, onde funciona o Mevan Global, onde a gente recebe pastores, passam um dia com a gente. Tem pastor que ficou uma semana que eu tive que mandar embora. Pastor, vai-te embora, cuidar da sua igreja, né? E é assim, é uma casa gostosa, onde a gente recebe nossos irmãos, não é? E isso a gente faz com muita destreza. Às vezes no retiro não dá para conversar com todo mundo, não dá. O que dá para fazer é abraçar, tirar uma selfie, sentar para falar mal dos outros, assim, né? Isso ainda dá para fazer. Mas assim, para entrar em profundezas mesmo, a gente precisa de tempo, né, gente? E a gente no Mevan gosta muito de fazer isso. Tem muita gente capacitada, muitos pastores e pastoras capacitados, que sabem ouvir, né? Que sabem guardar, que sabem proteger você. Amém. Às vezes eu penso, irmãos, que Jesus tratou Judas tão bem. Jesus tratou melhor o seu traidor do que às vezes a gente trata os nossos amigos. Jesus tratou Judas tão bem. Jesus não o ofendeu. Jesus não o feriu. Jesus chamou ele de amigo. Amigo, faz o que tu tens para fazer. Ele tratou melhor Judas do que muitas vezes eu trato os meus amigos. Isso são coisas para a gente pensar se a gente quer imitar Jesus. Se a gente quer imitar Jesus, a gente precisa pensar nessas coisas. Porque falar de Jesus é muito bom, mas viver a vida de Jesus... Nós somos pastores, fomos chamados para representar a Cristo. Jesus espera que a gente ame com o coração dele. Eu fico imaginando Pedro. Pedro não, era Isaías. O que Pedro está fazendo aqui? Pedro tem mania de se meter, né? Imagina, você lê Isaías do capítulo 1 ao capítulo 6. Você vê Isaías dizendo: a terra está acabada, a terra está destruída, a terra não tem mais jeito, a terra só tem pecador. Ele começa a acusar: ai de ti, pecador, ai de ti não sei o que, ai de ti não sei o que. Aí no capítulo 6 ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor e vi que a terra está cheia da sua glória. Ou seja, até ele ter um encontro real com Deus, ele só via defeito e problema. Quando ele tem um encontro real com Deus, ele diz: a terra está cheia da sua glória. E aí, sabe o que ele diz? Eu vou morrer, porque eu sou homem. Sabe o que ele estava dizendo, irmão? A terra não está tão ruim assim, é eu que só vejo maldição nela. Muda meus lábios, Senhor. E o Senhor passou brasa nos lábios dele e disse: a tua maldade foi arrancada.
E dali por diante ele começa a se tornar o profeta do Messias. Ele começa a profetizar esperança. Ele começa a declarar que virá o Messias. Ele é considerado o profeta messiânico. Ei, você precisa entender, pastor, você está aqui para preparar o caminho do Senhor. E você não pode olhar para a terra com os seus olhos. Você tem que olhar para a terra com os olhos do Senhor que amou o mundo. Se você olhar para a terra com os seus olhos, você só vai ver maldição, você só vai ver problema, você só vai ver pecado, você só vai ver derrota. Nós não precisamos mais de diagnóstico, de gente dizendo que está ruim. Não adianta mais ninguém andar no meio do vale de ossos secos e dizer: ó, está seco, ó, está seco, ó, está seco. Não, ó, a gente precisa que alguém ande no meio do vale e diga: ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, torne a respirar. Eu posso ouvir o som de um avivamento, se tornando vida. Ressuscita. Só mais um. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som de um avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Se eu perguntasse aqui para nós pastores, quem gostaria de ter mais unção? Quem gostaria? Aí eu te pergunto, me dá um motivo para Deus te dar mais unção. Me dá só um motivo. O que você vai fazer? Vai comprar mais cadeira? O que você vai fazer? Você tem que gerar vida nos lugares que você está. Você tem que olhar para a morte e dizer vida. Você tem que olhar para o leproso e abraçá-lo e dizer: eu quero que você seja curado. Você está aqui para trazer vida, para preparar o caminho do Senhor. Teve um homem que preparava o caminho do Senhor. A Bíblia diz que a unção de Elias estava sobre ele. E eu acredito que a unção de Elias não foi despejada toda sobre ele. Ficou um cadinho para nós. Ficou um restinho para o final, onde pais se converterão a filhos e filhos se converterão a pais, para que Deus não destrua a terra com maldição. O Senhor disse que vai levantar a unção. Esse homem, ele foi para a beira do Jordão falar de arrependimento. E quando as pessoas começaram a entender o que ele estava dizendo, elas perceberam que o que João Batista estava falando, Joel falava, Isaías falava, Jeremias falava, Ezequiel falava, Daniel falava. E eles começaram a pensar, eles começaram a dizer: uau, essa mensagem é diferente, porque ele está falando algo que está na Bíblia. E eles começaram a pensar: uau, é diferente. E eles ficaram apavorados, porque eles sabiam que eles tinham que mudar a forma de viver e a forma de fazer. Então eles começaram a perguntar: o que fazemos? Vamos fazer um ato profético, vamos ungir a cidade com óleo. Isso tudo já teve o seu valor. Vamos entrar no helicóptero e ungir a cidade com azeite. Já teve o seu valor. Já teve. Vamos fazer as campanhas de cura, as campanhas de milagres, as campanhas, tudo teve o seu valor.
Mas quando João Batista foi abordado: João, o que fazemos? Vamos fazer o quê? Um ato profético? Vamos construir uma igreja? Ele disse: não. Quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Aí o guarda, o soldado, perguntou: e eu, que sou soldado? Ele disse: você não abuse da sua autoridade, não abuse das suas insígnias. E o cobrador de impostos perguntou: e nós que cobramos imposto? Ele disse: vocês não cobrem além daquilo que é justo. Sabe o que é que João fez? Ele trouxe para uma vida prática. O Senhor espera da gente um evangelho prático. Não pense que você vai lavar o pé de alguém, não vai sujar a mão. Você vai sujar a mão. Para lavar o pé de alguém, você tem que sujar a mão, amigo. Não, nesses dias não funciona mais o ministério sem bacia e sem toalha. Não funciona mais uma preparação de pessoas só com teologicamente falando, filosoficamente falando, intelectualmente falando. Se prepara pessoas na prática, na vivência, na vida. Filhos nascem em atos de intimidade. Amém? Você pode morar junto, comer junto, trabalhar junto, mas se não tem intimidade, não vai gerar nada. Então Deus está preparando uma igreja, irmãos, que entenda a praticidade do evangelho. Nós fomos chamados para isso, para representá-lo, o caráter representativo de Cristo. Nós fomos chamados para representá-lo, não para substituí-lo. Nós fomos chamados para que o amor de Deus fosse visto em nós, os pastores. Mas muitos de nós estamos tão feridos, tão machucados. Fomos feridos pela denominação. Fomos feridos pela estrutura. Fomos feridos pelas amizades falsas. Fomos feridos por traições, somos feridos pelas necessidades. Quantos irmãos vivem hoje em necessidade? Homens bons de coração, mulheres boas de coração, mas então foram feridos pela carência, perderam seus filhos para o serviço ministerial. Então nós não estamos representando bem a Cristo. Nós não fomos chamados para trabalhar para Cristo, nós somos chamados para estar com Cristo. O trabalho nada mais é do que o extrato do relacionamento, porque eu me relaciono com Ele, então eu tenho vontade de me envolver com o que Ele está fazendo, não com o que eu quero fazer. Essas coisas, cada ano que passa, irmãos, elas vão ficando mais claras para a gente. Pensa nisso, nos faz chorar. Por quê? Porque às vezes eu sento e fico pensando: Senhor, será que tudo isso vale a pena? E a gente acredita um pouco mais. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu queria compartilhar com você alguns pensamentos aqui, pelo menos para a gente ir dormir com raiva da gente. Né, Roberto? Dormir com raiva da gente, pelo menos, né? Não é? Que eu acho que é a única raiva que Deus permite você sentir. Você dormir com raiva de você, você pensar: eu não sou crente. E Deus vai dizer: tem razão. Você está olhando para a terra com seus olhos. Irmão, Isaías para mim é muito claro, porque se você ler até o capítulo 6, você vai ver que Isaías, ele só declara coisa ruim. No ano que morre o rei Uzias, né? O Uzias representa o orgulho, aquele rei que começou a reinar aos 16 anos, fez tudo que era reto, enquanto buscou o Senhor o abençoou. Mas depois, exaltando o seu coração, ele quis fazer o trabalho que não era dele, achou que pode fazer tudo, e aí ele morreu leproso. E a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele disse. E quando Uzias morre, ele deixa de ser só um profeta de dentro de um palácio, e ele tem que ter um encontro com Deus para ver que o problema estava na sua boca.
O problema estava na impureza dos seus lábios. Eu fui chamado para declarar vida, irmãos. O profeta não é para mostrar o defeito, é para mostrar o caminho. Profeta que só mostra defeito, certamente ele está doente. Deus quer nos fazer encarnar a profecia, irmãos. Isaías teve que andar com as nádegas de fora para mostrar para a nação que ela estava nua. A esposa de Ezequiel foi morta e Deus fez isso, para mostrar para Israel que a nação estava morta. Deus não permitiu Jeremias se casar para dizer que ele não casaria com uma geração desviada. O profeta ele precisa encarnar a mensagem. Amém, irmãos? A vida, irmão, a vida não é fraca, não. O profeta ele precisa encarnar a mensagem, ele precisa ser o caminho. Não é só um símbolo indicativo, mostrar o caminho, o caminho é ali. Não, você tem que ser o caminho. Amém? Você andar nessa avenida aqui, tem uma placa ali dizendo assim, proibido entrar à direita. Tem uma placa, uma seta assim para a direita e tem uma faixa cortando ela. O que é que a placa está dizendo? Você não pode entrar à direita. Ela indica uma ordem. Mas se tirar a placa e botar um guarda, o guarda já não é um símbolo indicativo, ele é um símbolo representativo. Ele está representando a autoridade. E você não é um pastor indicativo, irmão. Você é um pastor representativo. Você tem que representar o caráter de Cristo no que você está fazendo. Você não é uma placa que indica um caminho. Você é um homem que renunciou à sua própria vida para viver os princípios de Deus. Para quem olhar para você e dizer assim, para onde eu vou? Você está entendendo? Porque se tiver uma placa ali e o guarda chegar e dizer, não pode entrar, eu digo, mas tem a placa. Ele diz, não, mas eu estou aqui, pode entrar. Então se prepare. Você vai entrar em muita rua proibida. Por quê? Porque o Senhor está mudando o caminho? Não, porque Ele está mostrando para você que símbolos indicativos, Ele está sacando alguns símbolos, está arrancando algumas placas, e está botando gente. Por isso que você é uma carta viva, irmão. Está botando gente. Você é uma carta viva. E a carta, ela tem um remetente e um destino. Você é só a carta. Alguém escreveu para alguém ler. Você é só a correspondência. Você não pode violar a correspondência. Você não pode abrir e escrever o que você quer. Deus escreveu em você para alguém ler, meu irmão. Você não pode, não viola a correspondência. Abra comigo Amós, capítulo 3. E o versículo 3, Amós 3:3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha a presa? Levantará ele no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade e o Senhor não terá feito? Uau! Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmão, nós precisamos construir algo para o futuro. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Estende a mão para cá, me abençoa.
Fique aberto para receber essa palavra. E me abençoa, porque eu não tenho tudo, eu não sei tudo que eu vou dizer, mas o Senhor sabe. Receba essa palavra. Pai, eu estou aqui para te servir. Querido, nós precisamos construir algo para o futuro. É algo para frente, não é respondendo só às necessidades do momento. Eu vejo muita gente dizer: irmão, está voltando tudo no normal. Logo, logo a igreja volta ao normal. Irmão, tomara que ela não volte mais. A igreja não tem para onde voltar. A igreja tem que seguir. Eu não quero mais voltar para um evangelho dirigido por Mamão. Eu não quero mais voltar para um evangelho fraco, raso, de pessoas que negociam com Deus se vão ou não vão, se vai ou não vai, se faz ou não faz, se der tempo faz, se não der tempo não faz. Eu não quero voltar. Eu acho que a igreja não tem que voltar para lugar nenhum. O caminho é para frente, irmão. Um povo morreu no deserto porque escolheu voltar para a segurança do que tinha, do que entrar na revelação do lugar que precisava estar. Tem muita gente que quer voltar para a segurança que tinha. A igreja cheia, abençoada, o dízimo e a oferta padrão FIFA, tudo certinho, tudo arrumado, né? E Deus foi o diabo. Irmão, vão ser crente? Nenhuma vez no livro de Jó você vai achar a palavra diabo, que foi o diabo que fez. Jó não alegou nenhuma vez que o que aconteceu com ele foi o diabo que fez. E foi. Ele sempre disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Foi o Senhor quem fez, foi o Senhor. O diabo devia ficar endemoniado, porque ele disse: foi eu que fiz. Ele disse: foi o Senhor. Eu fico pensando que o diabo devia pensar assim: pelo menos dá para mim o que é mal, nem o mal eu vou dar para ti. Acontecerá algum mal na cidade e o Senhor não terá feito? O Deus que nós servimos é soberano, irmãos. Ele é maior, e aqui a gente não sabe servir a soberania de Deus. Então a gente acha que o que é bom é de Deus, o que é mal é do diabo. E aí a gente escolhe um lugar. A gente sempre escolhe um lado, o lado bom. O lado mal a gente anula. Até hoje a gente está sendo pressionado a escolher um lado. A gente está sempre escolhendo um lado. Tu és crente ou tu és católico? Tu és pentecostal ou tu és tradicional? Tu és da direita ou tu és da esquerda? A gente está sempre escolhendo um lado, porque se a gente escolhe um lado, o outro neutraliza. Quando o anjo do Senhor apareceu para Josué, no capítulo 5 de Josué, com a espada na mão, Josué perguntou: tu és nosso ou tu és deles? Ele disse: não, essa briga é de vocês. Eu estou aqui para dizer quem vai vencer. Estou aqui para dizer quem vai vencer e como vai vencer. Mas eu estou acima disso, eu sou enviado do Senhor. Foi isso que ele falou. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós estamos tão envolvidos com lutas carnais que a gente não sabe mais qual é o lado do Senhor. O lado bom é de Deus, o lado mal é do diabo. A pessoa boa é de Deus, a pessoa má é do diabo. A pessoa que merece o meu amor é de Deus, a pessoa que não merece o meu amor é do diabo. A pessoa que me elogia é de Deus, a que me critica é do Satanás. E eu tenho argumentos bíblicos para dizer isso. Nós não entendemos isso. Quem sabe nós não precisamos mudar o vocabulário. Quem sabe a gente não precisa mudar o nosso pensamento, a forma que a gente vê evangelho, a forma que a gente vê igreja. Amém? Quem sabe eu não preciso mudar a minha forma de fazer, a minha forma de ver ministério. Irmão, a vida é uma longa caminhada e não se sobe uma montanha correndo. Você não sobe uma montanha correndo, você vai cansar e não vai chegar nela. A vida é uma longa caminhada e o sábio ele não tem pressa, irmão.
Não tem pressa. Não, mas eu conheço porque eu estou estudando, porque isso, porque aquilo. Meu irmão, o Vilela falou uma coisa ontem na mesa, lá no Mevan Global. Ele já falou isso várias vezes no Mevan, mas agora eu vou dar uma moralzinha para ele, que ele é pastor de igreja também, né? Irmão, conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta, e sabedoria é você não colocar ele na salada de fruta. Porque embora ele é uma fruta, não põe ele na salada, irmão. Vai estragar sua salada de fruta, o abacaxi vai ficar terrível. Mas ele é uma fruta, tem que... Não é porque você conhece uma coisa que você tem que fazer porque você conhece. A gente tem dificuldade de entrar no desconhecido. A gente está sempre voltando para a segurança do passado. Sempre voltando, a gente quer sempre voltar ao passado. A segurança que a gente tinha, e a gente até hoje diz, aquilo é que era evangelho. Não, irmão, é que agora você sabe mais, e você se tornou mais responsável. Agora tem mais gente que te conhece. Antes era só o pessoal que ia na igreja, agora todo mundo te conhece por causa da internet. Então agora aumentou a sua responsabilidade, tem mais gente te vigiando. Então aquilo que era evangelho, não, o evangelho é agora, irmãos. A igreja não tem que voltar para trás, ela tem que ir para frente. Então, eu quero mais unção, eu quero mais graça de Deus, mas me dá uma razão para Deus dar mais isso para a gente. Deus não pode escolher o nível de unção que você vai andar, porque unção tem a ver com renúncia. Deus te salva e você decide como vai andar com Deus, e não se trata de quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. O quanto Deus tem do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus pensamentos, o quanto Deus tem da sua vida. E a coisa que a gente mais renuncia, irmão, tem a ver com o tempo. Esperar o tempo de Deus, para mim, é a renúncia do meu próprio tempo. Eu quero fazer, eu sei fazer, eu li, eu posso fazer, e o Senhor diz não, porque eu faço todas as coisas perfeitas no meu tempo. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Então a gente não aprendeu ainda que Deus só dá coisas poderosas em coisas simples. Eu preciso entrar num padrão de simplicidade, de humildade, de humilhação, para receber o poder de Deus. O poder de Deus é manifestado nas coisas simples, e é tão simples que parece que é uma inverdade, parece que não é verdade. Quando Deus me deu paixão, quando Deus te dá paixão para libertar, se você tem paixão para libertar, irmãos, qualquer coisa na sua mão é suficiente. Se você tem paixão de fazer o que você faz. Agora, se não tem paixão, irmão, você pode ter a maior igreja da cidade, você pode ser o empresário mais bem sucedido da sua geração. Se você não tem paixão pelo que faz, irmãos. E a igreja perdeu um pouco da fome. E sabe por que perdeu um pouco da fome? Porque nos frustramos. E sabe por que nos frustramos? Porque Deus não tem feito do jeito que a gente espera que Ele faça. Nós estamos que nem aqueles homens no caminho de Emaús. Parece que hoje, irmão, a gente falar para alguém que a gente está bem é pecado, porque eu não posso estar bem, os dias são maus. Como que eu vou estar bem nos dias maus? Se tem gente morrendo, tem gente perdendo tudo, tem gente desempregada, como que você está bem? Então o errado sou eu. Irmãos, nos dias difíceis é que nascem os homens e as mulheres fortes. Nos tempos difíceis, lembra, olha para Davi. O reino era fraco, mas o rei era forte. Aí depois mudou para Salomão. O rei era forte, o reino ficou forte, mas o rei era fraco. Aí depois veio para Roboão. O reino fraco e o rei fraco. Então, irmãos, Deus está gerando uma geração de homens e mulheres fortes, mas não que vão trabalhar na sua força, vão trabalhar na vontade de Deus, vão esperar, amém? Vão esperar a vontade de Deus. E uma coisa mais certa da sua vida é que você vai morrer um dia. Você crê que vai morrer um dia?
Tá. Essa é a coisa mais certa. E a coisa mais incerta é que você não sabe quando. Ou você trabalha sabendo que vai morrer, ou é melhor não saber quando. Nós precisamos manifestar a glória de Deus nesses dias, irmãos. Amém? Amém? Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. No tempo de Deus as coisas se empoderam. Tem gente arrombando porta aí que Deus não abriu. Tem gente entrando em ambientes que Deus não deu. Sabe qual é a diferença de uma lagarta para uma borboleta? É o tempo. A diferença é o tempo. Você vê ela rastejando ali, coitada. Não, coitada não, ela já vai voar, é só uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu preciso saber quem eu sou para poder respeitar os tempos. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Não avança se o leão não rugiu. Se o leão rugiu, aí você avança. Por quê? Porque ele já viu a presa. A gente não está sabendo esperar em Deus, irmãos, porque está nascendo. Eu acredito que quando toda essa dificuldade passar, a Bíblia é clara. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, quando eu enviar o gafanhoto para que consuma o produto da terra, quando eu enviar pestes no meio do meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu irmão, está claro. Meu irmão, ele está dizendo o que é para fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. E desde agora, a oração que se fizer nesse lugar. Que lugar? No lugar que está vindo peste, no lugar que a chuva cessou, no lugar que o gafanhoto está comendo a colheita. É no lugar, nesse lugar, no lugar da derrota. Então chega de diagnóstico, chega de ir para a internet e falar mal da igreja, falar mal da nação. Chega, irmão, vai lá e você vai perder um seguidor, vai perder uns amigos, mas começa a abraçar tudo que todo mundo diz que está errado. Começa, não, eu não vejo assim, eu vejo vida. Não, mas você viu? Vi. O que você achou? Deus vai dar vitória. Mas você viu que a igreja está destruída? Está destruída por você. Não, Jesus vai trazer juízo e justiça. Juízo e justiça para você. Eu estou esperando, meu Senhor. Ele virá como ladrão para você. Eu estou esperando. Eu quero ouvir a trombeta. Luiz, yes, eis-me aqui. Ele virá com ladrão para quem não espera, irmão. Amém? Então vamos parar de diagnóstico, irmão. Pega o microfone no seu domingo, na sua congregação, e diz: meu Deus, que dia abençoado. Mas pastor, estou com dor de cabeça, estou mal. Bom, eu já tive a oportunidade de fazer um velório e um casamento no mesmo dia. De manhã nós fomos fazer um velório, todo mundo chorando, aquele desespero, e eu lá chorando também. Deus, tem misericórdia dessa casa, dessa família. Enterramos. De noite estou fazendo um casamento, com o mesmo paletó. Estava cheirando a vela ainda. Aí eu disse: meu Deus, que dia abençoado, irmãos. E o povo que estava no velório é o povo que estava no casamento. Acho que você disse: pastor é doido. Não, irmãos, é que no dia bom você desfruta, no dia mau você aprende. A dor de Deus, a dor que gerada por Deus, ela é pedagógica. Deus me ensina, porque eu sei que isso vai virar, a chave vai virar, irmão. O dia vai amanhecer. Nunca houve noite
essa tu não sabe, que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema. Haverá um milagre dentro de mim. Essa aí não estava no contrato. Essa não estava no contrato? Aleluia, glória a Deus. Saudade do playback, viu, meu irmão? É muito bom daqui, não é, gente? Sabe, nós não entendemos a vida ainda. Eu acredito que a gente, mas pastor, eu sou humano, eu preciso expor as minhas emoções. Ok, irmãos. Então a Bíblia é clara. Tiago capítulo 4 diz isso. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente? Chame o presbítero e ore. A oração da fé curará o doente. E se tiver cometido pecado, então você acha 4 tipos de pessoas aqui: o aflito, o contente, o doente e o pecador, tudo no mesmo culto. Se identifica aqui. Quem está aflito, levanta a mão. Quem está contente? Tem alguém doente? Vamos orar. Quem está em pecado? Você está me entendendo? Isso é igreja, irmãos. E vai ser sempre assim. É que a gente quer sempre uma figura de proa que resolva os nossos problemas. A gente sempre quer materializar Jesus na vida de alguém. A gente ainda quer um Moisés. Fala tu, Moisés, e ouviremos. Mas não fale Deus para que não. É isso que Deus quer, matar a gente. Irmão, se Deus não te matar, quem vai te matar é o pecado. A diferença é que tudo que Deus mata, Ele ressuscita. Pecado não, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, irmão. Então eu prefiro que Deus me mate. Eu prefiro ser morto por Deus. Meu Deus, mas aquele irmão tinha tanta promessa. Lembra aquele pastor? Tinha tanta promessa e morreu de Covid. Não, as promessas que você recebe, elas não param em você, elas perpetuam nos seus filhos, nos netos, nos bisnetos, é na tua semente. Amém? Mas como é que pode? Aquele cara morreu. Você viu aquele pastor? Ele tinha tantas promessas, Deus falou tanto com ele que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Ele morreu, pegou Covid e puxa vida, que pena. Então não era de Deus? Não, irmãos. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. Abraão viu isso? Mas eu estou aqui. Você está aqui. Você não viu, Abraão não viu, mas deu continuidade. Por isso que pela fé em Jesus Cristo, eu também sou o quê? Filho de Abraão. Eu também sou filho de Abraão. Então quando Deus promete para você, não tem a ver só com você. Por isso você precisa alinhar a sua vida, porque as suas decisões vão afetar as suas gerações. A sua decisão vai afetar seus filhos, vai afetar seus netos. Eu recebi uma palavra. Puxa, talvez eu não vou viver tudo que Deus falou, mas os meus filhos vão, minhas netas vão, meus bisnetos vão, os tataranetos vão, porque se a Bíblia é verdadeira, e eu creio que é, Ele fará misericórdia até 1000 gerações. Eu vou viver isso, irmão. Você vai viver isso. Então nós precisamos entrar nesse lugar. Mas Deus não fala comigo, pastor. Eu vim aqui atrás de uma palavra. Meu irmão, o professor, quando está dando aula, ele fala, mas quando ele está fazendo a prova, ele fica quieto. Mas então eu não sei nada da prova. É porque você não prestou atenção na aula. Então eu vou fazer a prova de novo. Não, vai ter que fazer a aula de novo.
e prestar atenção no que ele está dizendo, para quando chegar a hora da prova, você lembrar do que ele disse. 12 homens entraram numa terra, mas só 2 lembraram do que Deus disse. 2 disseram assim: o Senhor falou que era nosso. Os 10, não, mas tem gigante, mas o Senhor disse que é nosso. Não, mas tem, você viu, tem uns caras desse tamanho, mas é nosso. Mas tem bandido, mas meu Deus, lembra do que disse o Senhor. Lembra do que disse o Senhor na hora da aula. 2 prestaram atenção, na hora da prova só 2 sabiam as respostas. Tem muita gente que não sabe resposta nenhuma, irmão, porque gaseou a aula, está querendo fazer a prova, porque tem um gabarito na mão, mas não sabe nem as respostas certas. Tem muita gente orando contra coisas que Deus está fazendo. Tem muita gente orando contra um cenário que o próprio Deus está promovendo. Por isso eu preciso prestar atenção, porque eu corro o risco de passar pelo negócio e não absorver, Felipe. Cara, os caras estão ali dentro do templo de Salomão, orando pelo Pentecoste, orando pelo Messias. O Messias entrou sentado num burro, e eles não viram. Estão orando até hoje pelo Messias. Aí agora vamos orar pelo Pentecoste, Aí o Pentecoste pegou 120 homens, gente de tudo quanto é ambientes, pentecostal, tradicional, underground, puritano, reformado. E eles começaram a chacatarabacalabaxalalá. Aí os que estavam lá fora perguntaram: estão bêbados? Aí Pedro disse: não, o que está acontecendo aqui foi o que disse o profeta Joel: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Se você não parar para ouvir a aula, quando chegar o dia do cumprimento, você não sabe o que está acontecendo, você vai orar contra o que Deus está fazendo. Então o que é que eu faço? Para tudo, até de orar. Para quê? Para saber o que eu devo orar. Jesus vai em Nazaré, entra numa sinagoga, pega o pergaminho que é dado a ele. Ele abre em Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ninguém entendeu nada. Ele se assenta, fica todo mundo olhando para ele. Ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. Todo mundo pensa: não é o filho do Zé, as irmãs dele, a mãe dele não é aquela, a Maria, que não é o Zé, que até acharam que o filho não era dele. Você lembra da história? Está falando que é o Messias. Quiseram empurrar ele de um precipício, irmão. Crente que não presta atenção na profecia, crente que não busca a profecia, está orando contra coisas que Deus está fazendo. Leia Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Leia as profecias dos últimos dias. Leia. Ei, e por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, 12, o amor de quase todos esfriará. Se eu quero viver o que poucos vivem, eu não posso fazer o que muitos fazem. Porque se a minha Bíblia diz que nos últimos dias poucos terão um verdadeiro amor, eu não posso correr atrás da multidão e achando que a multidão está certa, que a voz do povo é a voz de Deus. Eu devo prestar atenção no que Deus está dizendo. Todos os profetas de Jerusalém diziam: Zedequias, vai para cima, nós vamos derrubar Nabucodonosor. Jeremias vinha e dizia: não, te entrega. Deus quer que a gente vá cativo. Não vou me entregar. Dá um pau nesse cara. Deram um pau, jogaram nele na cisterna. Tira ele de lá, traz aqui. E agora? Mudou? Não mudou. O que é que Deus está dizendo? Você está lascado. Você vai se lascar, porque Deus vai te pegar.
todo mundo profetizando uma coisa, só Jeremias. Jeremias chegou a achar que Deus estava frustrando ele. Ele disse: tu me iludiste. Eu queria ser um profeta de bênção. O profeta chorão tem um livro só de lágrimas, só de lamentações, ao ponto de Deus olhar para ele e dizer assim: se tu te cansas correndo com os que vão a pé, como tu vais competir com os cavalos? Se em terra de pasto não te sentes seguro, como é que tu vais fazer nas florestas do Jordão? Por favor, acorda, Brasil. Acorda, pastor. Quando todo mundo tiver ir para um lado, vai para o outro. E eu não estou falando politicamente. Não me traduza na carne, me traduza no espírito. O problema é esse, é que se Deus demora, eu faço um bezerro para mim. Se Deus demora para fazer, vamos fazer um bezerro, vamos fazer um Deus aqui para nós, cara. Vamos adorar, a gente está precisando adorar. A gente precisa adorar, a gente é crente. Vamos fazer alguma coisa para a gente adorar. E Deus disse: não produzam uma imagem. Você já tem uma imagem, sou eu, você é a minha imagem. A palavra imagem vem da palavra tselem, que quer dizer lugar vazio. Deus está dizendo o seguinte: te esvazia para você poder entender quem eu sou na sua vida. Você já tem uma imagem, eu sou sua imagem. Não faça para ti imagem. Não coloque ninguém no meu lugar, esse lugar é meu. Você está esperando o quê? Vim da onde? Você acha que Brasília vai mudar alguma coisa, amigo? Você acha que algum governo vai mudar alguma coisa? Sabe o que vai mudar? Alguém que entregue o coração para Jesus e deixe Jesus conduzir. Nenhum governo da terra subsistirá à sua vinda, porque a pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem vai dar contra o pé da estátua, e um novo governo será estabelecido. Então o que eu faço agora? O meu trabalho agora é orar por César, é orar por Ciro, é orar por Nabucodonosor, é orar por Dario, é orar por Assuero, é orar por Davi, é orar por Saul, é levantar as mãos. Senhor, mas ele é mau, então, Senhor, dá um coração bom para ele. Mas o coração dele é de Deus. Senhor, dá sabedoria para que ele não fique soberbo. A igreja quer um poder institucional. A igreja quer um poder no CNPJ. A igreja quer alguém que defenda a igreja. A igreja quer um cabeça, Fábio. Ela já tem cabeça. A igreja quer um poder político. Irmãos, glória a Deus pelos irmãos que foram levantados por Deus para servir nessas cadeiras de decisões. Glória a Deus pelos irmãos e pelas irmãs que Deus colocou uma caneta de decisão na mão deles. Orem por esses irmãos, invista neles até se for preciso. Mas da onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele faz cessar a guerra, Ele quebra o arco e corta a lança. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, Lulu, em vão vigia a guarda municipal. Em vão vigia a polícia federal. Se o Senhor não guardar, irmão, não adianta, irmão. Não adianta. Se o Senhor não guardar a cidade. Então vamos servir a nossa nação. Eu amo o meu Brasil. Eu amo a minha pátria amada. Dos filhos deste solo, tu pode ser mãe gentil, mas pai, pai a gente já tem, viu? Pai, nós já temos um pai. Oh, aleluia. Certamente o Senhor Deus não fará sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas.
Então por que ele não está revelando os profetas? Não está dizendo que ele ia revelar os profetas. Está dizendo que ele ia revelar aos servos os profetas. É servos? Porque o profeta que não é servo, ele interpreta do jeito que ele quiser. E ele tem que ser servo às pronúncias corretas do Senhor. Ele revelará. Está aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O problema é que hoje nós temos servos que não são profetas, e temos profetas que não são servos. Você está me entendendo? Certamente o Senhor Deus não fará sem primeiro revelar os seus segredos. Precisamos de servos profetas, profetas que me ouvem. Não, mas eu profetizo, eu não estou falando do dom de profecia, porque o dom de profecia profetiza um indivíduo. Eu estou falando do ministério profético. O ministério profético não profetiza o indivíduo, ele profetiza o território, ele profetiza a geração. Por isso que os profetas de Israel diziam: assim diz o Senhor, ó Israel. Eles estão falando para a nação. Você está lá no culto de domingo transmitindo o seu culto, você não está falando para aquelas pessoas que estão sentadas ali simplesmente, você está falando para a nação, você está falando nas regiões celestiais. Bota isso na sua cabeça. Por isso nós precisamos, irmão, nós estamos soltando. Eu estou há 3 meses falando de orgulho, de prepotência, de soberba. E aí quando eu vejo na nossa nação atitudes de humildade, eu digo: uau, está valendo a pena. Eu achei que eu estava falando para evangélicos, mas não, eu estou falando para a nação. Eu fui para casa chorar, eu chorei num hotel lá em São Bento do Sul, estava lá com o pastor Jean e com a Vivi, e chorei à tarde no hotel lá, porque eu comecei a perceber que eu não estava falando para os evangélicos que congregam no meu sede, eu estava falando para o Brasil, e um manto de humildade tocou até o nosso presidente. E eu fiquei tão feliz com aquilo, irmãos. Eu fui chorar, eu disse: Deus, então eu preciso entender. Ele disse: você não entendeu ainda. Você está pregando para aquelas pessoas que estão lá fora, achando que elas vão vir congregar com você. Você tem que entender o meu coração, Luiz. Eu amo todo o Brasil, eu amo todo mundo. Eu amo, sabe, o Islã eu amo, o Talibã eu amo todo mundo, Luiz. Eu quero salvar todo mundo. Aquele cara que você não gosta dele, Luiz, eu amo ele também, eu quero salvá-lo. Então quando você pregar, por favor, entenda para onde você está falando. Quando você fala, as palavras ecoam no ar. Você cria com a palavra. Deus disse: haja e ouve. Assim você pode criar com a palavra um ambiente de milagres, um ambiente de humildade. Eu chorei e pedi perdão. Deus, perdão, eu não entendi. Eu achei que eu era o pregador do Mevan oficial. Ele disse: não, filho, é muito mais do que isso, você não está entendendo. É mais do que likes, Luiz. É mais do que views. É mais do que seguidores. Eu estou procurando vozes, Luiz, não pregadores. É uma voz. Pregadores tem bastante, Luiz. Símbolos indicativos tem muito. Eu quero alguém que me represente, que quando colocar a mão, as pessoas saibam que é a minha mão. Que quando servir, saibam que é eu que estou servindo. E eu chorei, irmãos. Eu estava lá em São Bento e eu ainda tinha que sair dali para pregar. Eu disse: como que eu vou pregar, Jesus? Eu estou morrendo aqui. Irmão, Deus nos faz respeitar os seus princípios. Então por que Deus não vem e não faz logo o que Ele quer e pronto, está tudo certo? Porque Ele deu a terra aos filhos dos homens. E Deus não vai fazer sem os homens. Então Ele procura um homem que fique na brecha, uma mulher que consiga enxergar além da sua igreja local, um homem que consiga enxergar além dos seus 100, 200 membros, que ele consiga ver além das suas cadeiras, que ele consiga ver
a profecia fluindo de dentro dele. Eu não sei quanto a você, eu estou arrasado comigo. Eu quero mais de Deus, eu quero entender. Eu não quero mais poder, eu quero poder entender mais, compreender melhor, para não dar um resultado. Às vezes lá em casa até a gente brinca, eu estou na mesa sentado, às vezes está todo mundo comendo, e ele diz: ó, o pai saiu, que eu saio do ar. Às vezes a gente está sentado comendo, eles começam a conversar na mesa, o Samuel até brinca comigo, fala, aí eu fico: hã? O pai, onde é que o pai está? Eu digo: não, eu estou indo. E aí a gente começa a rir, vira até brincadeira, porque é assim que eu estou vivendo nesses dias. Tem lugares que eu entro que eu não quero mais voltar. Eu não quero mais ter que expulsar os mesmos demônios de sempre, das mesmas pessoas de sempre. Nós precisamos olhar para o mundo espiritual e ver o que Jesus quer fazer através de nós, irmãos. Pode ser numa congregação com 30 pessoas, pode ser na casa de recuperação lá, pode ser numa célula, num PG, mas Deus não vai mais perder tempo, irmãos. As coisas vão acontecer. Eu não sei quando você está pensando, mas enquanto eu falo isso, vem uma unção. Ela me pega por dentro. Quando essa unção vem, eu esqueço que eu, às vezes, com perdão dos meus filhos, que eu sou pai, que eu sou marido, que eu sou pastor, eu quero quero entrar em Deus e não voltar mais. Como eu queria estar só com Ele, não estar envolvido com mais nada, com igreja, com crente, com construção, com coisas para resolver. Mas também, se a gente não tiver essas coisas, né, Lapa? Como é que a gente vai ser aperfeiçoado por Deus? Não tem como. São os filhos que nos aperfeiçoam, é o casamento que nos aperfeiçoa, é os amigos que nos aperfeiçoam. Então eu sei que é muito mais fácil soltar tudo e viver esse mundo pelúrico, esse mundo imaginário, abrir a caixa de Pandora. Pandora? Não é Pandora? Como é que é o nome dela? Te amo, Felipe. Como é que é no Ceará, Felipe? Como é que ela é? É Pandora? É Pandora? Como é que é o nome dessa guria aí? Pandora? Essa caixa aí, irmão. É abrir essa coisa imaginária e viver esse mundo pelúrico, esse mundo diferenciado, que você acha que... A Rita Lee cantava, né? Eu me lembro dela quando eu penso essa palavra. E o Lapa também. Quando eu falo pelúrico, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é a Rita Lee. Glória a Deus, né? Glória a Deus pela Ritinha, né? Vamos orar pela irmã. Isso é minha irmã, querido. Fique à vontade. É sempre uma grande mensagem. Como diz o Juscelio, eu não tenho uma mensagem profunda, eu tenho uma que funciona. Tem uma que funciona. Fui pregar está gravando, né? Eu fui pregar num congresso uma vez, o pessoal veio. Nós queríamos, qual vai ser o seu esboço? O senhor vai tratar, quais vão ser a sua tratativa? Eu digo, minha tratativa. O senhor vai falar de um assunto específico, ou o senhor vai ser temático, ou vai ser expositivo? Eu digo, irmão, eu vou dar uma chapada primeiro para ver o que vai acontecer. Deixa eu chapar primeiro. Eu já fui em grandes eventos que eles disseram assim, ó, dá pra gente o texto que a gente quer pôr no telão. Eu digo, meu irmão, não dá, nunca deu certo comigo o texto, porque sempre chega na hora o texto, né? O texto muda. Então, querido,
como nós íamos falando da Pandora. Então esse mundo imaginário, às vezes a gente que prefere viver ele do que? Por quê? Porque esse mundo do dia a dia, resolver problema, parece que a gente não é disso, né? A gente não foi feito para isso. Mas, irmão, não tem coisa mais espiritual do que viver uma vida humana sadia. Quando você chegar na eternidade, você olhar para o lado direito de Deus, é um homem que está lá, um homem que venceu. Amém? Se tu homem, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então essas crises que você tem, a gente tem aqui também, viu? Essas crises que você tem de deixar tudo, quer deixar tudo por Jesus. Não se trata de deixar tudo, se trata de usar tudo para Jesus. Você está me entendendo? Se trata de... Deus não mandou você deixar tudo, Ele mandou você deixar o pecado. Se você tiver que deixar alguma coisa para trás, Deus vai te pegar. Fica tranquilo, Ele tira. Ele enche o barco depois de deixa tudo e segue-me. Amém? Fica tranquilo. Mas eu deixei tudo por Jesus. O cara não tinha nada, deixou tudo. Não, é que nem aqui na enchente. Quando deu enchente em Santa Catarina, tinha irmão na igreja que não tinha nada. E chegava, pastor, perdi tudo. Perdi tudo. Não tinha nada, mas perdeu tudo. Amém, isso é coisa de crente. Então, irmão, irmão, o que Deus vai fazer na terra? Eu preciso saber. E Ele já disse o que Ele vai fazer na terra. O Senhor já disse, está claro. Amém. O que Deus vai fazer na terra, Ele já disse. Ele vai fazer através do homem. Ele tem poder para fazer, mas Ele não vai fazer, porque Ele deu a terra aos filhos dos homens. Ele trabalha por legalidade. Amém, irmãos? Ele trabalha por legalidade. Por isso que Jesus veio na terra morrer como um homem, porque a chave da morte e do inferno estava na mão do diabo, e nenhum ser poderia tirar se não fosse homem, porque o homem entregou e o homem tem que pegar de volta. Então não peça para Deus resolver os problemas, que é que você que tem que morrer por eles. Não peça para Deus descer aqui e resolver abacaxi, que é você que tem que morrer por eles. Porque se Ele deu a administração para os homens, é os homens que tem que administrar. É o homem que tem que pegar na mão e dizer, eu vou fazer do jeito de Deus. Senão como é que eu posso andar com Ele, se eu não estou de acordo com o que Ele está dizendo? Se eu não estou de acordo com o que Ele está dizendo, certamente o que eu estou fazendo não está de acordo. Amém? E quando é que eu não entendo o que Ele está dizendo? Irmão, se Ele está rugindo, se Ele está rugindo, é porque Ele já achou a presa. Amém? O leão só ruge se tiver uma causa. Se ele ruge, é porque ele já sabe o que ele vai apanhar. Ele está de olho, irmão. Ele já sabe o que vai acontecer, mas eu preciso ficar atento, sem distração, ao que Ele está dizendo, ao que Ele está apanhando, porque se Ele já viu a presa, eu preciso ver também. E quem sabe a presa não sou eu. Quem sabe a presa não sou eu. Irmãos, eu leio esse texto essa semana. Irmão, está tudo pronto. O leão está rugido, o laço está pronto, a trombeta está sendo tocada. Agora eu preciso mudar minha forma de pensar, a minha forma de agir. O meu vocabulário precisa mudar nesses dias. Se eu sei que o templo não é a igreja, eu não chamo mais de igreja. Se eu entendo que igreja somos nós, então eu não chamo mais o templo de igreja, eu chamo o templo de templo. Amém? Se eu sei que a igreja não é minha, é de Jesus, não diga mais, vamos lá na minha igreja. Não diga mais. Porque se você mudar o pensamento, você vai mudar o vocabulário. Se você mudar o vocabulário, você vai criar uma doutrina diferente. Se eu sei que isso aqui não é o templo, então não chamo mais, vamos lá na igreja.
Não, a igreja somos nós. Isso aqui é o templo, é o prédio. Eu quero aumentar lá a igreja. Não, você não está aumentando o templo. Mas pastor, é só o vocabulário. Mas você constrói com palavras. E você constrói, você destrói com palavras, mudando o jeito de falar. O problema está no nosso jeito de falar. Nós precisamos reformular o nosso vocabulário, porque o nosso meio de falar passa a ser o nosso meio de pensar. Se eu começar a falar que a igreja é minha, como que você acha que eu vou me comportar? A igreja é minha. Se eu achar que a obra que eu estou fazendo é minha, se eu achar que o chamado é meu, eu tenho um chamado, não diga que você tem um chamado, porque você não tem. É o chamado que tem você, não é você que tem o chamado. Porque o chamado não vai parar em você. Então é você que pertence ao chamado, não é o chamado que pertence a você. É você que pertence à igreja. Deus deu pastores para a igreja, não a igreja para pastores. Você está me entendendo, meu irmão? O Senhor está no controle de tudo. O problema é que Deus está falando, a trombeta está tocando, mas eu não mudo meu vocabulário. E eu continuo pensando da mesma velha forma de pensar. E eu não posso construir o caráter representativo de Cristo sem pensar como Cristo pensa, sem falar como Cristo fala e sem olhar como Cristo olha. Amém? Continuo falando o que eu acho e não o que Deus está dizendo. Eu entro numa discussão para discutir o que eu acho, e às vezes o que eu acho não faz sentido, é só o que eu acho. Não faz sentido, é só o que eu acho. Às vezes Deus está me ensinando a perder, e é por isso que o povo não se prepara para a batalha. Por quê? Porque ouve a trombeta tocar, mas não se prepara para a batalha. Ouvirá alguém a trombeta e não se preparará para a batalha? Rugirá o leão sem ter achado a presa? Cairá a ave no laço sem que tenha isca? O Senhor está falando que isso não é possível. Sucederá algum mal na cidade que não esteja no controle de Deus, irmãos? Essa pandemia do diabo, sucederá algum mal que não tenha o controle de Deus? Você acha mesmo que não foi o Senhor que fez isso? Mas que sentido faz? Qual é a diferença? É que quando você sabe que é Deus que faz alguma coisa, que permite alguma coisa, que a sua soberania está sobre qualquer coisa, a gente muda a forma de pensar, e a gente molda o nosso comportamento. Amém, irmãos? Profetas precisam ser servos. O segredo do Senhor precisa ser entregue aos seus servos, os profetas. Porque se os profetas não são servos, eles não, ao receber a profecia, eles traduzem do seu jeito. E sabe qual é a consequência disso? Eles vão fazer as suas próprias aplicações, porque tem a sua interpretação e tem a sua aplicação. E se interpretamos errado, aplicamos errado. E aí Deus fala uma coisa e eu faço outra. E eu vou falar para você, eu não quero ser profeta do caos, profeta do mal, mas nos dias de hoje, muitos de nós estamos desfocados do cenário de Cristo. Você não sabe quantas ligações eu recebi até o dia 7 de setembro. De pessoas pensando, você não vai se posicionar? Eu estou posicionado faz 25 anos. Eu estou há 25 anos fazendo a mesma coisa, clamando. Não, mas nós temos que, agora é a nossa hora. A nossa hora vai ser quando Jesus voltar. Agora é a hora de todo mundo, menos a nossa hora. Quando vieram dizer para Jesus, ó, Herodes quer te matar, e está te procurando, vai te matar. Jesus diz para aquela raposa lá, que eu estou expulsando demônio, curando enfermo, e no terceiro dia eu ressuscito.
Ele estava dizendo o seguinte: o meu trato com Herodes não é agora. Agora eu estou manifestando quem eu sou, quem eu vou ser na eternidade. Porque que sentido faz ressuscitar Lázaro se ele vai morrer de novo? Jesus estava apontando para os fins dos tempos, o que vai acontecer nos fins dos tempos, a plenitude dos tempos. Então eu vou te falar uma coisa: quem sabe eu não estou orando contra alguma coisa que Deus está fazendo. Quem sabe Deus está me fazendo algumas coisas e eu disse: o sangue de Jesus tem poder. Quem sabe eu penso que é o diabo e é Deus. Eu ainda não ando na soberania, irmãos. Eu preciso, como Ananias, Misael e Azarias, aqueles 3 homens de Daniel 3, que disseram para Nabucodonosor: a gente não vai se prostrar aí não. Não, mas se você não se prostrar, eu vou jogar no fogo. Pode jogar. Aí eles liberam, eles dizem: olha, o nosso Deus a quem servimos é poderoso para nos tirar dessa fornalha. Ponto. Versículo seguinte: mas se isso ainda não acontecer, nós não nos prostraremos a esse Deus. Eu oro pelo milagre. Se ele não acontece, eu não vou me prostrar a outro Deus. Eu não vou procurar uma figura de proa para colocar no lugar de Jesus Cristo na minha vida. Eu amo o meu presidente, mas o meu cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. Por favor, igreja, entre nas regiões celestiais, procure saber o que Deus está fazendo e falando nesses dias. Ou nós vamos sair do curso, mudaremos a rota do Senhor, e aí o leão está rugindo e ninguém está temendo, e sem temor não há sabedoria. E aí a gente está orando: Senhor, manda chuva, e a gente está andando sobre poços entulhados. Tem poços entulhados no chão e a gente dizendo: Deus, manda chuva. E Deus diz: não, desentulhe os poços que você está caminhando em cima. E você diz: não, Deus vai derramar uma chuva de glória. E Deus diz: não, eu quero que você desentulhe os poços da sua família, os poços das suas heranças passadas. Desentulha esses poços, tem coisa boa aí. E eu estou orando por uma coisa mais fast food, por uma coisa mais rápida. As muletas gospels acabaram, irmão. As muletas gospels acabaram, irmão. Estão acabando. Os caça-níqueis estão acabando, irmãos. Porque as pessoas estão acordando. Elas não querem mais um evangelho raso, cócegas. Ninguém quer mais cócegas, irmãos. Nós queremos algo que nos confronte, que mostre para a gente que eu não presto. Mostra para mim que eu não presto. Nós queremos Jesus em casa, não uma mensagem. Acabou, irmão, está acabando. Não dá mais para voltar. Como voltar? Não. Deus está revelando aos seus profetas, aos seus servos profetas. Profetas, nós precisamos servir a profecia. Você não pode defender a sua reputação de profeta. Muitas vezes a sua reputação de profeta é comprometida para você voltar para a profecia. Como você vai chegar para dizer, como você vai dizer para a pessoa da sua família que morreu de Covid, você vai entrar lá e vai dizer: já foi Deus que fez isso? Como? É muito mais fácil dizer que é o diabo, porque o mal é do diabo. E quem falou que morrer com Cristo é mal? Irmãos, nós queremos fugir de uma perseguição, mas a época que a igreja mais cresceu foi quando ela era perseguida. Matavam um crente no fogo, nascia 20. Eles não davam conta, eles apanhavam em praça pública, eram presos, e as coisas aconteciam, ninguém podia pará-los, ninguém conseguia pará-los. E nós ainda estamos que nem aquele tanque de Betesda, nós estamos ainda aquele paralítico olhando e dizendo: ninguém me leva para a água, e quando eu entro vai alguém na minha frente.
ninguém me ajuda. E Jesus, eu não estou perguntando se você tem alguém que ajude, se você quer ir para a água. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Você quer ser curado? Mas ninguém me ajuda. Não, esquece todo mundo, cara, olha para mim. Chega de muleta, chega de transferir responsabilidade. Chega de dizer que a culpa é da igreja. Meus filhos estão desviados por causa da igreja. Não, irmão, é por causa de você, não é por causa da igreja. Quem doutrina seus filhos não é a igreja, é os pais que doutrinam. É melhor assumir e dizer assim: olha, cara, eu errei com meu filho, eu deveria ter cuidado mais. Pronto, Deus vai te ajudar, vai dar a mão para você e vai te ajudar. Teu filho vai voltar e vai ser um profeta. E ainda vai te usar como referência, vai dizer: meu pai estava certo, minha mãe estava certa. Você está me entendendo? A gente vai transferindo. Jesus quer ser curado, ele diz: ninguém me ajuda. E sabe o que acontece? Quando eu vou, vai sempre alguém na frente. A culpa é dele, porque ele chega primeiro. A culpa é daquele cara lá. Se liga, mano. Sabe o que é que te falta, irmãos? Aquele cara profeta falou: o catapitfor. Está faltando, falta o prai. É isso que está faltando para você, o prai. É você dizer: eu. Como diz o nosso amigo Judson, esse cara aqui, a culpa é minha. Assume logo. O problema sou eu. Eu sou o problema. Amém? Irmão, a religião, ela não acompanha a revelação que Deus está dando para esses dias. Não acompanha, meu irmão. A religião sempre vai achar que você está fora do contexto. A religião sempre vai achar que sábado não pode carregar esteira, que sábado não pode curar o doente, que sábado não pode fazer nada. Você está me entendendo? A religião sempre vai achar um contexto para explicar o seu erro. Sempre. O problema é que a religião, irmãos, se tornou religião porque não andou mais na profecia e precisa manter a sua demanda. E muitos de nós, irmãos, infelizmente, hoje, esses dias, irmãos, são dias de arrependimento para nós, porque na casa do Pai é hora de voltar mesmo, de voltar para a casa do Pai. A gente está, tem pessoas que vão lá na casa do pai do irmão, o pastor Luiz Hermínio é um pai. Não, irmão, a casa do Pai você interpretou errado. É aquele filho que está comendo com os porcos. E aí ele pensa assim: eu vou voltar para a casa do Pai. Sabe, pai aqui não sou eu não. Eu estou tentando ser filho também. Estou tentando ser alguém como você. Ô pastor, mas aquela revelação, você não sabe a dor que nós vivemos para falar aquilo. E ainda estamos vivendo. Ou você acha que a gente realmente fez tudo aquilo que a gente falou? A gente está tentando, irmão, alcançar o que dissemos, porque sabemos que somos provados em tudo que denunciamos. Você é provado em tudo que você denuncia, irmão. Por isso é mais fácil parar de falar dos outros e falar da gente. É muito mais fácil. Porque um dia a gente vai ter que sentar na mesa para receber todas as consequências daquilo que a gente falou. Então assume logo. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra aqui. Eu acho que já é tarde, a gente pode ainda tomar um cafezinho, né? Sentar ali, conversar um pouco. Amanhã de manhã nós temos 2 ministrações. À noite nós temos outra ministração. Mas antes de terminar, eu não queria que você saísse agora. Eu quero orar com você. Vamos começar esse retiro assim. A culpa é minha. Vamos começar? Você topa? Cara, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu não quero ter uma igreja grande, eu quero ser uma grande igreja. Eu quero ser uma grande igreja. Eu quero andar na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém? Quero deixar essa palavra para você.
Quero orar com você. A gente tem um recado para você muito importante, por isso é muito importante você não sair ainda. Depois lá fora você vai ter oportunidade de ver os livros, nossas camisas, ouvir sobre os nossos cursos. Vamos falar deles amanhã. Você vai ter a oportunidade de ouvir sobre o Go Inbox, como você pode ser um clube de leitura. Nós queremos, irmãos, nós queremos mais. Quero orar por você. Então esse é o momento de você dizer: a culpa é minha. Quem sabe o leão rugiu, eu não prestei atenção, eu corri de medo, mas eu era presa. O leão me queria, eu era presa. Quando ele rugiu, eu corri. Não corre não, irmão. Deixa Deus te pegar. Deus tem algo para a sua vida que tem algo sobrenatural para a sua vida. Eu queria ter começado falando de fundamentos apostólicos, mas hoje num período ali no quarto, o Senhor me deu essa palavra. O leão está rugindo, a trombeta está tocando, e a gente não está se preparando para a batalha. A gente está distraído com guerras tolas, com guerras que não fazem sentido para nós como igreja. A igreja não precisa defender a igreja, irmãos. A igreja não precisa defender a igreja. A igreja tem que defender o órfão, a viúva, o necessitado. A igreja trabalha pelo próximo. A igreja trabalha para salvar o corrupto, o pecador, o ladrão. Ela trabalha para salvar os mentirosos, os enganadores. A igreja não está aqui para dizer quem é bom e quem é ruim. A igreja está aqui para dizer: eu os amo, quem precisa do meu amor e quem merece o meu amor. Então eu quero orar por você. Se você se sente apto, levante suas mãos, adore o Senhor. E Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Nós abrimos essa conferência, Deus, esse retiro, dizendo: eu sou o culpado. Eu quero ser o sacrifício vivo. Eu quero tomar sobre mim toda a responsabilidade, Senhor. Toda a responsabilidade da minha cidade, do meu estado, da minha nação. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor compartilhe comigo a dor do próximo, a dor do caído, a dor do perdido, a dor do doente, a dor do solitário. Eu quero ser alguém, Senhor, que o Senhor possa contar com a ajuda. Eu quero a permissão do Senhor. O Senhor nos dê permissão para chorar, nos dê permissão para carregar esse fardo. Nos dê permissão, Deus, para pedir. Eu quero pedir ao Senhor. O leão está rugindo, Senhor, e eu quero ser a presa. Eu não vou correr do leão, eu vou correr para ele. Ainda que isso me despedace, Deus, ainda que isso me despedace, Senhor, porque eu sei que o Senhor não vai fazer nada nessa nação sem revelar aos seus servos, os profetas, aqueles que estão mostrando o caminho, apontando a direção, aqueles que se tornaram um caráter representativo de Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu favor, pela tua unção, pelo teu milagre, Senhor. Levanta pastores aqui segundo o teu coração. Levanta homens e mulheres aqui segundo a tua vontade. Como diz Salmo 19: expurga-me daquilo que me é oculto, e da soberba guarda o teu servo. Então eu serei sincero, então serão agradáveis as palavras da minha boca. Então serão agradáveis as palavras da minha boca. Então eu serei sincero, então serão agradáveis as palavras da minha boca. Expurga-me, expurga-me daqueles que me são ocultos, da soberba guarda o teu servo. Expurga-me, expurga-me, expurga-me.
Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Levante suas mãos, aplauda o Senhor bem forte. Só vai tirar. Então fica aqui já. Então tu vai falar.